Olá, meus queridos. Obrigada pela companhia de vocês nesse momento. Hoje nós vamos refletir sobre o livro de 1 Samuel, onde ele fala sobre Eli. Eli foi um sacerdote do Senhor por mais ou menos uns 40 anos em Israel. Foi ele quem cuidou de Samuel nos primeiros anos de vida dele. Foi Eli quem orientou Samuel a ouvir a voz do Senhor Deus, a orar, a ler a palavra de Deus, e foi Eli quem ensinou praticamente tudo que Samuel precisava saber para ser um grande homem de Deus. Dessa forma, nós podemos dizer que Eli foi uma bênção do Senhor, que ele foi um instrumento de Deus na vida de Samuel, né? Mas, por outro lado, Eli cometeu erros que nós não devemos cometer. Os erros que Eli cometeu custaram muito caro para a vida dele, principalmente para o ministério dele. E nos perguntamos agora, nossa, ele parecia ser um homem perfeito. Que erros foram esses, né? Todos os erros que ele cometeu, ele o fez como pai. Ele foi bem sucedido em muitas áreas da vida dele, mas ele fracassou como pai. E o resultado desse fracasso nós podemos ver nas atitudes dos filhos de Eli. No livro diz que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. Deixa eu fazer um breve comentário sobre herança e legado. Existe uma pequena diferença entre essas duas palavras, que é muito importante nós sabermos. De acordo com o dicionário, herança se trata de todo bem móvel ou imóvel que recebemos de alguém, quer seja através de um testamento ou por direito no ato de morte. Então, herança nos fala de coisas naturais. São bens que nós deixamos para os nossos sucessores depois que morremos. Enquanto que legado se trata de princípios, de valores, de exemplo de vida. De um referencial, né, que nós deixamos para nossos filhos e para as pessoas. Em palavras mais simples, digamos que herança é algo que um dia se acaba, se perde com o tempo. Vamos ver um exemplo aqui de que você recebe milhões em imóveis ou em dinheiro. Se você não for um bom administrador, uma hora vai acabar. Isso é herança. Agora, legado é algo que você recebe e permanece para a sua vida toda. Talvez alguma pessoa não vai conseguir deixar uma boa herança para os seus filhos. Quem não conseguir deixar bens para os seus filhos como herança, não deve se sentir mal por causa disso. Porque no final das contas, o que realmente importa é o legado que você deixa. Não adianta você deixar uma Bíblia de herança para os seus filhos se você não deixar um legado de fé para eles. Existem pais que não terão uma conta bancária recheada de dinheiro para deixar como herança para os seus filhos, para os seus familiares ou para quem ficar, né? Mas eles vão deixar um exemplo extraordinário de vida e fé como legado para sua família. Há pais também que não terão uma casa para deixar de herança para os seus filhos, mas que deixarão como legado um exemplo de amor ao próximo, de amor a Deus, de amor com toda a sociedade, de agir bem. E eu tenho uma pergunta para você. Como é que você quer ser lembrado pelos seus filhos ou pelas pessoas depois que você morrer? Isso quer dizer que é um legado, né? Que legado você quer deixar? Um dos principais legados que nós temos que deixar para as próximas gerações e que infelizmente tem se perdido é a nossa fé e temor a Deus. Gente, existe uma grande diferença entre medo e temor, e isso os filhos de Eli não tinham. Olha só, o livro menciona que os filhos de Eli eram filhos de Belial, que não se importavam com o Senhor Deus. Na mitologia cananeia, havia uma figura chamada de Belial, e essa figura era considerada o principal inimigo do povo de Deus aqui na terra. Essa figura era considerado o demônio da arrogância e da loucura. Então, dizer que alguém é filho de Belial é como dizer que essa pessoa é inimiga de Deus. E foi justamente dessa forma que os filhos de Eli foram chamados. Só para nós termos a noção de tamanha falta de temor a Deus que eles tinham. Eles entristeciam muito a Deus, porque eles ignoravam as orientações do Senhor. Olha só que coisa terrível que eles estavam fazendo. A lei do Senhor determinava as formas que os sacrifícios deveriam ser feitos. E geralmente eles eram feitos assim, ó, o pecador chegava diante do sacerdote, o sacerdote avaliava o animal, e se o animal fosse aprovado, ele era sacrificado. Depois de sacrificado, esse animal deveria ser cozido, e depois de cozido, os levitas vinham com um garfo de 3 dentes, enfiavam dentro do caldeirão,
e pegavam a parte deles. E o curioso é que eles só podiam pegar algumas partes específicas do animal, não era o que eles queriam, né? Eles tinham regras a seguir diante desses sacrifícios. Tá, daí a gente se pergunta, o que é que os filhos de Eli fizeram de errado, né? Olha, eles vinham antes do animal estar cozido, eles pegavam a parte que eles queriam, ou seja, eles não seguiam as orientações, estavam profanando as ofertas que as pessoas estavam levando até Deus, dando a entender que nada daquilo fazia sentido. E caso alguém tentasse impedir esse erro deles, eles tomavam à força, eles faziam tudo à força, eles brigavam com as pessoas. Tudo que eles fizeram foi ruim. Mas o que mais me deixou assustada de todas foi a parte que a Bíblia diz que os filhos de Eli profanavam o templo, se deitando com várias mulheres lá no templo. Aqui vemos que eles não tinham temor nenhum, não tinham temor a Deus. Por isso que eles eram chamados de filhos de Belial. O mais triste de tudo é que tem uma parte lá que diz que Eli tentava alertar os seus filhos, mas eles não deram ouvidos porque já era tarde demais. Um dos possíveis grandes erros que ele cometeu foi que ele não ensinou seus filhos no caminho certo quando eles ainda eram crianças, quando eram pequenos. Por isso, eles estavam agindo daquela forma. Então, gente, em Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela for adulta, ela não vai se desviar dos caminhos. Nesse verso, a Bíblia está dizendo que existe um tempo certo para nós instruirmos os nossos filhos. Se nós queremos ver os nossos filhos adultos no caminho certo, servindo ao Senhor e no temor do Senhor, nós precisamos ensiná-los enquanto eles são crianças. Pelo que nós vemos na história, muito provavelmente ele não fez. Ele perdeu o ministério dele porque ele foi negligente, como a maioria dos pais infelizmente são hoje em dia, né? Porque não querem chamar a atenção das crianças quando tem que chamar a atenção, quando tem que ensinar, porque dá trabalho, né? Ele não disciplinou quando tinha que disciplinar. Nós sabemos que depois de adultos, cada filho tomará suas próprias decisões. E eles serão responsáveis por essas decisões, por essas escolhas que eles fizerem, né? Mas a grande pergunta é: será que quando eles eram crianças, nós adultos ensinamos eles no caminho certo ou nós fomos negligentes como ele? Será que nós ensinamos os nossos filhos como tomar as boas decisões? Eu vou continuar com esse vídeo no próximo e nos vemos lá. Te espero lá.